No século XIX, por exemplo, todos os bancos americanos e europeus emitiam a própria moeda. De acordo com a reserva Ele dele. tinha reserva. Ele tinha reserva no caixa. Ele falava, tá aqui uma nota que dá direito a tantos gramas aqui no meu caixa. Vai. Tinha fraude também? Tinha. Tinha banco que emitia a nota e não tinha nada no cofre. E quando o mercado descobria que era fraude, aquele banco quebrava, virava pó. Todo mundo que achava que tinha uma moeda não tinha nada. O bug do ouro, né? Esse é o bug do ouro, né? Exatamente. Então, quando o banco era de confiança, quando tinha credibilidade, você confiava que aquela nota de $100 tinha ouro no cofre. E pela confiança que ele gerava naquilo, a nota era aceita. O dólar do Citibank, do JP Morgan, era aceito como o cara tinha uma nota que dizia lá no banco tem tanto ouro aqui para fazer frente a isso. E aquilo foi assim e era livre. Os bancos que quebravam no começo do século XX, teve um ano lá que teve muitas quebras, teve volatilidade, que é 1907, depois daquele terremoto em São Francisco, teve banco que quebrou, porque o cara foi lá, achou que tinha lastro, não tinha, quer dizer, tinha fraude também. E os bancos de confiabilidade, os grandões, eram confiáveis e as notas eram aceitas. Porém, isso limitava a quantidade. Ainda assim, eles não conseguiam controlar a emissão, porque era livre, que é uma coisa que os libertários... Por isso que eles defendem a não existência de Banco Central. Porque a emissão monetária tinha que ser algo regulado pelo mercado, sozinho, sem Banco Central. Porque se é regulado pelo mercado, se alguém emite sem ter lastro, esse cara quebra, porque um dia vão descobrir que ele está na fraude e ele quebra. Você não precisaria, você não teria nem como gerar essa inflação toda. Porque o banco que emite dinheiro sem ter lastro, quebra. Então, era sempre, o volume de aumento no crédito, na emissão de moeda, acompanhava o que tinha de lastro nos bancos. Quem fazia a fraude, uma hora era pego. O que fizeram para poder aumentar isso aí? Os grandes banqueiros mundiais, que eram que a gente chama de globalistas hoje, se juntaram e falaram, não, nós precisamos convencer os americanos a monopolizar a emissão de moeda. Fizeram um projeto de lei, entregaram prontinho para o Congresso americano, Federal Reserve Act. Vocês vão tornar ilegal que qualquer banco emita e vai ser monopólio do consórcio de bancos regionais chamado Federal Reserve, que é um consórcio de bancos privados, isso você já sabe bem. The Beast of Jekyll Island. Jekyll Island. Em Jekyll Island, essa reuniãozinha dos banqueiros... Vamos passar a perna no povo, né? Não, vamos controlar a emissão monetária, porque quem controla o crédito tem poder. E no mesmo ano que criaram o Fed, você não precisa ganhar criaram imposto de dinheiro. renda. Não apenas eles controlavam o sistema bancário, como passaram a informação de quanto quem cada um controla ganha. o crédito... O imposto de renda foi criado no mesmo ano, controla no o mesmo crédito tem semestre. poder. Porque você não precisa ganhar dinheiro. Quando você fabrica o dinheiro, você tem poder. Quando você concede crédito, você fabrica o dinheiro. E pior que conceder crédito, quando você define a taxa de juro. A definição da taxa de juro é pelo cara que monopoliza. Tem duas coisas a respeito a isso também, sobre definição de taxa de juro. Mas vamos lá, primeiro. Essa parte da história é bom para a gente saber por que nós estamos falando hoje em Bitcoin. Só existe um motivo pelo qual nós estamos falando de uma outra moeda hoje. Porque a moeda que o mundo é dominado nela, ela está sob controle de gente que não faz outra coisa a não ser aumentar. Abusaram do direito deles. Que nem tinha direito dele, porque é um monopólio. Qualquer capitalista verdadeiro, qualquer liberal clássico, seria contra o Fed. Porque é um monopólio. Não, cartel. É uma espécie de cartel. Mas é um monopólio. Porque só eles podem. É um grupo que pode. Não, uma empresa privada que tem uma concessão pública monopolista. Exatamente. Ele tem o charter. Então, o Federal Reserve Act de 1914, eu não lembro exatamente do ano. O governo americano deu a concessão, charter, para que este grupo de bancos privados, que são 10, pudessem reunir-se e decidir quanto eles iam emitir de dinheiro e quanto eles iam pagar pelo dinheiro de curto prazo, que é o Fed Funds. Eles se reúnem cada 3 meses para fazer essa decisão, até hoje. Naquela época, ficou ilegal os bancos emitirem moeda, passou a ser toda a emissão, só quem podia ter ouro e emitir uma nota contra esse ouro era o Federal Reserve. E, ainda assim, para começar, eles falaram, não, nós vamos respeitar uma taxa de conversão do ouro para o dólar. E foi respeitada, era 32 onças, né? Era 32 onças de ouro, era equivalente a $100, uma coisa assim. Em qual ano? No dia do Federal Reserve Act. Acho que era 20. A moeda de 20 onças de ouro era até 33, era 20 onças de ouro, era $1. Mas a taxa de conversão era 32
E foi até 1933, no fundo da Grande Depressão. Era 20. Tem moeda de 33, de 20 Agora, 20 aí, dólares. aí o que aconteceu? 31 gramas. Uma moeda você vê que 31 gramas. Em 1900, e agora 2015. durante a Grande Depressão, eles fizeram a primeira grande desvalorização do dólar, que foi pela metade. Quase a taxa metade. Foi de 20 para 35. A taxa foi quase metade ou quase metade. Mas o que eu quero te dizer, por que chegou... O que aconteceu? Depois que o Federal Reserve monopolizou a emissão monetária, tá? E lógico que aí ele começa a controlar o crédito também. Porque na medida que ele tem a emissão monetária monopolizada, ele consegue afrouxar ou não o crédito dos bancos mediante as políticas dele. Juros, compulsório e taxa de redesconto. E aí, nesse momento, teve a Primeira Guerra Mundial. Foi bem no auge da Primeira Guerra a criação do Fed, ou no começo ou durante a Primeira Guerra. Terminou a Primeira Guerra, a Europa estava devastada. Certo? O que aconteceu? Europa devastada, precisando reconstruir. Os Estados Unidos emergindo como potência produtora. Os Estados Unidos não era potência consumidora naquela época, ele era potência produtora para o mundo. Ele passou a ser potência consumidora depois. Potência produtora na década de 20, berço das novas ideias e com muito dinheiro. Porque se você é um país... Os Estados Unidos era na década de 20... O que a China é hoje. O que a China é hoje. Eu sempre falo isso. O dilema de Triff hoje Exatamente. não permite. E aí, o que aconteceu naquele caso? Os Estados Unidos produzindo e exportando para a Europa não tinha dinheiro, mas tinha que comprar dos Estados Unidos, porque ela tinha sido devastada, ela não tinha produção. Então os Estados Unidos fornecia e isso criou um superávit comercial nos Estados Unidos, um déficit na Europa. O que é o superávit comercial na época? Hoje o superávit é medido em dólar. Naquela época era ouro. Quando você tem o superávit, você acumula ouro. E quando você tem déficit, fica devendo em ouro. Todo o ouro do mundo veio parar no cofre dos Estados Unidos, porque ele tinha o superávit. Certo? Os europeus devendo e ele com surplus, superávit comercial, ou seja, ele ficou com ouro e ele passava, e todo dia ele emprestava o ouro para cobrir o déficit europeu. Começou assim. Só que com essa quantidade enorme de reserva e de moeda no sistema bancário americano, ele passou a ter crédito abundante para todas as inovações da década de 20. Então a década de 20 foi uma década que apresentou inovações como o transporte aéreo, como radiocomunicação, explosão de carro, de tudo, linha de montagem, né, o Henry Ford, e essas inovações eram tão relevantes para aquela época, iguais às nossas hoje. Igual a internet foi na década de 90, igual a inteligência artificial hoje. Então toda boa ideia chove dinheiro. Choveu dinheiro e impulsionou o Dow Jones para níveis estratosféricos na década de 20 e que culminou no crash de 29. Muito crédito entrando para a ideia. Só que aí começou a entrar crédito para tudo, para coisa boa, coisa ruim. E você chegou no exagero. Quebrou. Aí quando você quebrou, você jogou o mundo na depressão, porque você teve pela primeira vez, não foi a primeira vez, mas naquele caso você teve uma espiral deflacionária. Porque todo mundo devia para todo mundo. E quando um não paga o outro, você vai criando efeito cascata. Empresas alavancadas sendo chamadas de margem. E naquele momento, você teve uma destruição muito grande de crédito. Quando você destrói crédito, você destrói moeda. Né? Porque a moeda não é só o papel na tua mão. Aliás, é muito pouco papel, moeda. A moeda hoje é crédito. É você ter dinheiro, você paga com crédito, com o saldo da tua conta, você tem o teu ativo financeiro, você desconta ele no banco para comprar alguma coisa. Então, o grosso da moeda no mundo, os dólares que circulam no mundo, é crédito. Cada depósito, o banco é permitido fazer vários empréstimos contra aquele depósito. Não tem mais nem como reserva fracionária significa isso. Que os maiores emissores de moeda não são os governos, são e sim os bancos. Mas obedecendo regras do governo, de compulsório. E diga-se de passagem, hoje as regras quase não existem mais. O compulsório é zero no sistema bancário americano. Zero. O que entra de depósito lá, você pode emprestar. Aí o dinheiro volta como depósito e você empresta de novo. Basta ter alguém disposto a tomar, você cria moeda.